Oi, gente, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa leitura do livro de Números, né? Já estamos quase, eu creio que mais uns 2 vídeos estamos aí já no meio de Números, né? E eu queria incentivar você a não desistir, a continuar, a permanecer, a ir em direção àquilo que o Senhor tem nos direcionado e conduzido, né? Que você possa receber do Senhor uma boa porção daquilo que Ele tem preparado, né? Ele deixou a palavra para nós e nós devemos amar ela, nós devemos valorizar, termos ela em nossas mãos, né? Porque a palavra do Senhor, ela é perfeita e no completo, né? Por isso nós estamos nessa jornada, de Gênesis a Apocalipse, durante esses 6 meses aí, mais ou menos, e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas em nossa vida através disso. Amém? Vamos orar. Já compartilha para alguém, já manda para alguém, já deixa o seu joinha. Se você não é inscrito no canal aí, quiser se inscrever para não perder os vídeos da leitura da Bíblia, fique à vontade também. Incentive outras pessoas. Quanto mais pessoas receberem a palavra do Senhor, melhor vai ser. E vamos seguir? Vamos nessa? Já pega sua caneta, seu papel, e que o Senhor possa te abençoar durante essa leitura. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor, de juntos nós podermos ler a Tua palavra. Senhor, abençoe a cada um, derrame sobre cada um todo aquilo que o Senhor quer falar sobre ele, Senhor. Pai, que essa palavra abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, que possamos compreender, ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar e derramar sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Números, capítulo 13. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Sacur; da filho de Simeão, Safate, filho de Onri; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efaim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rufi; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Fofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até o Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai, Talmai, descendentes de Enac. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram do vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurados numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim,
de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório e a eles e a toda a comunidade de Israel. E eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalhar entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual vamos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Números, capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados com despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agrada de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos, como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se sucederá a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, está com este povo e que te vem face a face, Senhor, e que tua nuvem paira sobre eles, e que vais diante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo e a nação que ouvirem falar do que fizer, dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra,
que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém me tratou com desprezo a vera. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observada, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com a mão levantada, jurei dar-lhe para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados com despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutar da terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos. Sofrerão pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda a comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto e aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram tudo com conformidade, queixaram-se contra ele e espalharam um relatório negativo. Esses homens, responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e derrotaram-nos e os perseguiram até Hormá. Números, capítulo 15. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou para a sua habitação e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas preparada no fogo, como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de óleo para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício. Prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Para 1 carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo.
e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-se-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho como holocausto ou para o sacrifício para cumprir voto especial, ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho ou carneiro, ou cordeiro, ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Todo o que for natural da terra deverá proceder desta maneira, quando trouxer uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que vive entre vocês, ou entre os descendentes de vocês, apresentarem uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis, que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é o decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para os estrangeiros residentes. A mesma lei e a ordenança se aplica tanto a vocês como a estrangeiros residentes. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde eu os levo, comerem o fruto da terra, apresente uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita em todas as suas gerações. Vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Mas, se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo que o Senhor lhe ordenou por meio de Moisés, disse Moisés desde o dia em que ordenou e para todas as suas gerações, e se isso for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão como a sua oferta de cereal uma oferta derramada conforme as prescrições, um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional. E eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele. Perdão, gente. A comunidade de Israel e todos os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo que esteve envolvido num pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor, e será eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado, sua culpa estará sobre ele. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés e Arão e a toda a comunidade, que o prenderam, porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim,
Toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul, um em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam, e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Números, capítulo 16. Corá, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filho de Eliabe, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará a quem pertence e o fará aproximar-se dele, aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensário e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouça-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe vocês e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntaram? Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. Não lhes basta nós nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel, com fartura, para matar-nos no deserto, e ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos trouxe a uma terra onde há leite e mel, com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostrando-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão.
Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã, Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram da tenda de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o homem fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e engolir junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, então vocês saberão que estes homens desprezam ao Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer isso, o chão debaixo deles fendeu-se, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Disseram: vimos a sepultura, com tudo o que possuíam. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos de forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram como revestimentos do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como um memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para que não sofresse o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se juntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra, e Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, põe incenso nele com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.600 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés, à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Amém? Vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua, mas que Deus te abençoe e que você possa desfrutar daquilo que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.